Olá, alunos e alunas de Resistência dos Materiais 2. Vamos dar início agora ao nosso capítulo 10, Transformação de Deformação. Então, a transformação de deformação em um ponto é semelhante à da tensão, e por isso os métodos do capítulo 9 serão aplicados aqui. E os objetivos desse capítulo, gerais, são discutir vários modos de medir deformação e desenvolver algumas relações importantes com as propriedades do material. Entre elas, uma forma generalizada da lei de Hooke. A lei de Hooke, que faz uma relação entre a tensão e a deformação. A lei de Hooke, sigma é igual a E, o modo de elasticidade, vezes a deformação epsilon. Então, nesse caso, nós vamos, através dessa relação, estabelecer uma forma generalizada em todas as direções. E os objetivos da aula 6, especificamente, são o estado plano de deformações, as equações gerais de transformação no plano de deformação. Então, da mesma forma que a gente tinha um estado plano de tensão, com sigma x, sigma y e tal xy, a gente tem também um estado plano de deformação, com epsilon x, deformação normal na direção x, epsilon y, deformação normal na direção y, e gama xy, a deformação por cisalhamento no plano xy, que é uma distorção, que nesse caso trata-se de um ângulo. E finalizar com as equações das deformações principais. Bom, então o tópico 10.1, estado plano de deformações. Nós temos aqui, na primeira figura, uma representação de um estado plano de deformações. Então você tem o seu elementozinho do estado plano no eixo XY, e aqui a gente representa o nosso elementozinho deformado. Então, nesse caso, uma deformação normal εx, porque ele está se deformando na direção x. A gente está mostrando a representação da deformação na direção x. Inicialmente, nós temos um elemento diferencial aqui na direção x de lado dx. Então, esse é o comprimento inicial. E aqui nós temos o que representa o nosso alongamento εx dx. De onde que vem isso? Ora, a definição de deformação normal, ela é o quê? A deformação εx, ela é a variação do comprimento, ou o alongamento, ΔX, isso aqui vai ser o comprimento final menos o comprimento inicial, dividido pelo comprimento inicial dx. Então, você tem um comprimento final até aqui, até o tracejado, menos o comprimento inicial dx. Então, isso representa o nosso alongamento ΔX, a variação do comprimento, certo? Dividido pelo comprimento inicial. Então, a variação do comprimento, o meu alongamento na direção x, ΔX, vai ser justamente a deformação εx multiplicado pelo comprimento inicial dx. Então veja que a deformação, ela tem uma grandeza adimensional, porque aqui você tem um alongamento em milímetros, por exemplo, dividido pelo comprimento inicial em milímetros. Então, portanto, trata-se de uma grandeza adimensional. E o meu alongamento vai ser a deformação multiplicado deformação εx multiplicado por dx. Então, o alongamento na direção x está representado aqui por εx dx. Evidentemente que trata-se, nós trabalhamos apenas com pequenas deformações. E aqui você tem uma representação apenas fora de escala para mostrar como que é a deformação do meu elemento e a representação, portanto, desse alongamento. Bom, o segundo elemento, nós mostramos aqui a deformação por cisalhamento gama xy.
Então, o mesmo elemento inicial, na direção XY, nós temos que, aplicando uma tensão de cisalhamento, nós tendemos a deformar o nosso elemento dessa forma, né? Então, quando aplicamos apenas a tensão de cisalhamento, a gente tem uma distorção no meu elemento, né? Essa distorção ela é representada pelo ângulo, portanto, a minha deformação por cisalhamento γxy é um ângulo, né? E aqui nós temos a nossa representação γxy sobre 2 e γxy sobre 2. Mais à frente, quando nós determinarmos as nossas equações de transformação, né, para a deformação por cisalhamento, a gente vai entender o porquê que essa representação é γxy sobre 2. Então está aqui o meu corpo deformado e aqui a representação da minha deformação por cisalhamento. E analogamente, né, a minha deformação normal YX, nós temos a deformação normal EY. Aqui é só uma representação do elemento, né, que está submetido a uma tração, a um alongamento na direção Y. Nós temos o elemento, né, da mesma forma, o elemento que tem um comprimento inicial, né, o elemento diferencial, um comprimento inicial dy, na direção Y, e que tem um alongamento epsilon-y dy. Da mesma forma, nós temos que epsilon-y é igual a delta-y, o alongamento ou a variação de comprimento na direção Y, dividido pelo comprimento inicial dy. E o meu alongamento, delta-y, vai ser epsilon-y dy, que está aqui representado. O tópico 10.2 são as equações gerais do estado plano de deformações. Então, veja bem, aqui nós representamos um elemento onde nós temos aí, na direção x, né, uma deformação εx, gerando aqui um alongamento, εx dx. Então, a distância daqui, desse ponto para esse meu ponto do elemento deformado. Nós temos também um alongamento na direção y, então tem o meu comprimento inicial dy e o meu alongamento epsilon-y dy, aqui ele representado, a distânciazinha vertical desse ponto até esse ponto do meu elemento deformado, né, do meu elemento não deformado até o meu elemento deformado, e esse mesmo elemento, né, submetido também a um cisalhamento. Então nós temos o nosso elemento distorcido, está aqui o meu ângulo, né, a minha deformação por cisalhamento γxy, então a representação γxy sobre 2 e γxy sobre 2. Então nós temos, né, esse elemento que está submetido a uma tração na direção x, uma tração na direção y, porque eu tenho um alongamento, não tenho um encurtamento, e além disso, né, uma deformação por cisalhamento, mas quando submetida a uma tensão de cisalhamento, né, que nós convencionamos como positiva. Então, esse é a representação de um elemento submetido aí no plano às deformações εx, εy e também γxy. Bom, então, para representar minhas equações gerais, a gente, da mesma forma que fizemos lá no capítulo 9, no estado plano de tensões, a gente primeiro vai, né, representar, então, o nosso eixo coordenado x', y', e vamos admitir que θ positivo vai ser no sentido anti-horário. Então, para isso, né, vamos tentar, no primeiro momento, representar a nossa deformação normal, né? Vamos buscar encontrar a nossa equação de transformação de deformação, primeiro para a deformação normal, εx', né? Mas também εy', e depois a nossa γx', y'. Então, veja bem, nós temos aqui um elemento antes da deformação, que tem
Na direção x, um comprimento diferencial dx. Na direção y, um comprimento diferencial dy. E nós temos, né, no nosso eixo x', y', ele está aqui rotacionado de um ângulo θ positivo, no sentido anti-horário. E antes de qualquer deformação, nós temos que o nosso dx, ele vai ser igual a dx' cosseno θ, e o nosso dy vai ser igual a dx' seno θ. Então, isso aqui já é para termos uma relação, né, de dx em função de dx' e também de dy em função de dx'. Muito bem. Então, vamos analisar primeiro a deformação normal εx. Então, nós temos o mesmo elemento, aqui o nosso dx, aqui o nosso dx'. Vamos analisar a deformação na direção x. A deformação normal na direção x é εx. Então, qual vai ser o alongamento correspondente? Ele está aqui representado, o alongamento correspondente, certo? Na direção x, vai ser ΔX, que é igual a εx vezes dx. Agora nós vamos representar, né, projetar esse alongamento na direção x' e aproveitar também para projetar na direção y'. Veja bem, na direção x', então tenho aqui meu ângulo θ, né? Projetando na direção x', eu vou ter aqui esse vetor, né, que vai ser εx dx cosseno θ. Veja que o ângulo θ aqui está adjacente. Se eu projetar, né, esse alongamento na direção y', então veja aqui o meu vetor, quando eu projetar na direção y', veja que essa é a projeção na direção x', que vai ser perpendicular, evidentemente, à minha projeção na direção y', visto que aqui você tem o sistema de coordenadas, né, o x', y'. Então, quando eu projetar na direção y', eu vou ter uma projeção no sentido negativo de y', que vai ser igual a εx dx seno θ. Então, veja bem, o meu alongamento de dx' na direção x', está aqui representado, vai ser εx dx cosseno θ. Muito bem. Analisando agora a deformação normal εy, nós temos a partir, né, do eixo xy, nós temos agora a análise, né, da deformação normal na direção y, εy, portanto, eu vou partir aqui do meu dy, que é o comprimento inicial na direção y, quanto que vai ser o alongamento desse na minha direção y, com a deformação normal εy. O alongamento é ΔY, que vai ser igual a εy vezes dy. Então, está aqui meu alongamento, né, por conta da minha deformação normal εy. Agora, esse alongamento, eu vou projetá-lo na minha direção x'. Aproveitar e projetar também na direção y'. Então, você tinha um ângulo θ aqui, que eu posso representá-lo, né, nessa figura bem aqui, o mesmo ângulo θ. Então, quando eu projetar esse meu alongamento na direção x', eu vou ter que vai ser εy dy vezes o seno de θ, certo? Está aqui, εy dy seno de θ, no sentido positivo de x'. Então, esse mesmo vetor, eu posso representá-lo bem aqui, né, que é o alongamento de dx', devido à deformação normal εy. Então, projetando
na direção y', então a minha direção y' é essa, né? Perpendicular a x', o ângulo aqui está adjacente, então vai ser y dy cosseno de θ no sentido positivo de y'. Está aqui. E, por fim, vamos analisar agora a deformação por cisalhamento gama xy. Partindo exatamente do mesmo, né, sistema xy, nós temos aqui o x' e y', né? Então tem o dx, eu tenho aqui o meu dy, eu tenho aqui o meu dx' na direção x', eu tenho aqui o meu dy' na direção y', e eu vou ter aqui a minha distorção, né? A minha deformação por cisalhamento, representada aqui pelo ângulo gama xy. Veja, esse ângulo ele é muito pequeno, né? Então, se você tem aqui dy, aqui você vai ter também dy, né? Essa representação fora de escala mostra essa distorção, essa deformação por cisalhamento que é muito pequena. E quando você tem um ângulo muito pequeno, a gente tem que esse arco, né, digamos assim, esse arco aqui, vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao raio multiplicado pelo ângulo. Quem é o ângulo? Gama xy. Quem é o raio? dy. Então, esse arco aqui, digamos assim, que está na direção x, vai ser igual ao ângulo gama xy multiplicado pelo raio, nesse caso, que é dy. Então, esse segmentozinho aqui, que eu estou dizendo que é um vetor aqui para no sentido aqui positivo para a direita, positivo de x, numericamente igual a gama xy dy. Agora eu vou pegar, né, esse meu gama xy dy e projetá-lo tanto na direção x', como também aproveitar e projetar na direção y'. Então veja bem, projetando, aqui você tem a projeção na direção x', a projeção na direção y' e o meu ângulo θ, né? O meu ângulo θ que vai de x para x', nesse caso ele está bem aqui. Você tem isso aqui na direção x, essa minha projeção na direção x', e justamente o ângulo θ está entre x e x'. Então, projetando na direção x', você está adjacente, você vai ter que vai ser esse vetor, né, no sentido positivo de x' igual a gama xy dy cosseno θ. Aproveitando para projetar na direção y', então quando eu projetar na direção y', você vai ter aqui, né, um vetor no sentido negativo de y', que vai ser numericamente igual a gama xy dy seno de θ. Muito bem. E agora eu posso representar o meu alongamento resultante de dx'. Então, você tem aqui o teu dx' antes de qualquer deformação. Quando você aplica as três deformações, essa minha deformação aqui, né, esse meu alongamento é devido à deformação normal εx, esse devido à deformação normal εy, e esse outro devido à deformação por cisalhamento gama xy. Posso somar os três, porque todos os três estão projetados, estão na direção x'. Então, o meu delta x', o alongamento resultante, né, de dx', dx' no caso é o meu comprimento inicial na direção x', vai ser igual a εx dx cosseno θ mais εy dy seno θ mais gama xy dy cosseno θ. Muito bem. Então aqui, repetindo o meu alongamento resultante de dx, né?
Agora, nós vamos reescrever aqui essa equação. Sabemos que a deformação normal de dx', ela é εx', que vai ser igual ao alongamento na direção x', ΔX', dividido por dx'. E lembrando que antes de qualquer deformação, o dx é dx' cosseno θ e o dy é dx' seno θ, né? Como nós obtemos aqui essas relações. Então, substituindo na minha equação, você tem que ΔX', né, vai ser igual a εx' vezes dx'. Esse dx' aqui ele vai cancelar, porque eu vou ter dx' em todos os termos. O primeiro termo, né, eu vou substituir o meu dx por dx' cosseno θ. Então, vou ter um cosseno ao quadrado de θ, e vai ser igual a εx cosseno ao quadrado de θ. O dx' eu vou cancelar. No segundo termo, dy, eu vou substituir por dx' seno θ. Então, você vai ter εy vezes o seno ao quadrado de θ. O dx' também vai cancelar. E no terceiro termo, à direita, você tem dy, que vai ser substituído por dx' seno θ. E aí, o dx' cancela. Eu vou ter o terceiro termo, gama xy seno θ cosseno θ. Então, aqui nós temos a primeira equação de transformação de deformação. Portanto, você tem a deformação normal na direção x', εx' em função de εx, de εy, de gama xy e do ângulo θ. Depois a gente vai, com algumas identidades trigonométricas, reescrever essa equação de transformação de deformação. Bom, então vamos analisar agora a deformação por cisalhamento. Então você tem aqui xy, né? O eixo xy, o eixo x', y', o ângulo θ, né? Que vai de x até x'. Nós temos o nosso elemento em cima, né, do eixo x', y', portanto, com o comprimento inicial dx' na direção x', um comprimento inicial dy' na direção y', e a gente tem que esse elemento está submetido a uma deformação por cisalhamento. Então, veja bem, você tem aqui um ângulo alfa, né, e aqui um ângulo beta. Veja que esse ângulo é muito pequeno, então você tem aqui dx' e dx', no elemento não deformado, depois com o elemento deformado, esse comprimento aqui não muda, né? Nós temos esse segmentozinho, né? Digamos esse arco, com uma pequena deformação, né? Que vai ser a multiplicação desse raio multiplicado por esse ângulo alfa. Como nós temos aqui esse segmento na direção y', eu vou chamar de ΔY', porque ele está na direção y'. E eu tenho que o meu alfa vai ser igual a ΔY' dividido por dx', né? Veja que isso aqui representa o meu, entre aspas, arco, que vai ser o ângulo multiplicado pelo raio. Ok? Da mesma forma, a gente vai ter para beta, e aqui o meu segmento está na direção x', portanto, eu vou chamar, né, esse arco, entre aspas, de ΔX'. Mas vamos analisar aqui, né? Temos que alfa igual a ΔY' sobre dx'. Então, quanto que vai ser o meu ΔY'? Né? Então, ΔY' vai ser igual a menos εx dx seno θ. De onde que eu tirei isso aqui? Vamos voltar aqui um pouquinho. Ao mesmo tempo que nós fazíamos as projeções na direção x', a gente aproveitou e já fez as projeções na direção y'. Então, se eu somar todas as projeções da deformação normal εx, da deformação normal εy,
da deformação por cisalhamento gama XY na direção Y', nós temos, portanto, o alongamento na direção Y', delta Y'. Então, nesse caso aqui, nós temos, né, que vai ser no sentido negativo de Y', εx dx seno θ. Então, vai ser menos εx dx seno θ, está aqui o primeiro termo. O segundo termo vai ser, né, a partir dessa figura, mais εy dy cosseno θ, e o terceiro termo, a partir dessa figura, vai ser aqui menos gama xy dy seno θ. Então, está aqui o meu alongamento, delta y'. Substituindo as relações, antes de qualquer deformação, dx igual a dx' cosseno θ e dy igual a dx' seno θ, nós temos que, substituindo também delta y' por alfa vezes dx', então aqui eu vou ter alfa vezes dx', esse dx' vai aparecer em todos os termos, por isso que a gente vai cancelar, então isso vai ser igual a, no primeiro termo, esse dx eu substituo por dx' cosseno θ, então já tem um seno aqui, vai ficar menos εx seno θ cosseno θ, o dx' vai embora. No segundo termo, dy, eu vou substituir por dx' seno θ, já tem um cosseno, vai ficar mais εy seno θ cosseno θ, dx' também vai embora. E o terceiro termo, dy, eu substituo por dx' seno θ, então vai ficar, multiplicando esse seno por esse seno, vai ficar menos gama xy seno ao quadrado de θ. Dx' vai embora. Então, rearranjando aqui os termos, nós temos que alfa é igual a menos εx mais εy vezes seno θ cosseno θ que colocamos em evidência, menos gama xy seno ao quadrado de θ. Essa é a equação que representa aqui o meu alfa. E o beta? Bom, o beta, como já dissemos, vai ser igual a delta x' dividido por dy'. Nesse caso aqui, o meu raio, digamos assim, é o dy'. O beta é um ângulo muito pequeno. O meu arco aqui está na direção x', representado por delta x', e eu tenho que delta x' vai ser igual a beta multiplicado por dy'. Então, beta vai ser igual, né? Está aqui beta vezes dy', então beta vai ser igual a delta x', porque aqui estamos na direção x', dividido por dy'. Ou beta em função de θ vai ser igual a alfa em função de θ mais 90 graus. Pois nós temos aqui o nosso eixo, né, x' e y', evidentemente que entre eles, né, defasados de 90 graus. Não foi feita a análise do alongamento e deformação normal do lado dy, né, mas a gente pode substituir o nosso ângulo para determinar o nosso beta na equação do nosso alfa e substituindo θ por θ mais 90 graus. Então, o nosso beta vai ser igual a menos εx mais εy seno de θ mais 90 vezes cosseno de θ mais 90 menos gama xy seno ao quadrado de θ mais 90. Pelas relações, pelas identidades trigonométricas, a gente tem que seno de θ mais 90 é igual a cosseno θ. E cosseno de θ mais 90 é igual a menos seno de θ. Então, nós teremos, portanto, que beta vai ser igual a menos εx mais εy, cosseno θ seno θ, menos gama xy cosseno ao quadrado de θ. Visto que alfa e beta representam a rotação dos lados dx,
e dy' de um elemento diferencial cujos lados estavam originalmente orientados ao longo dos eixos x' e y', e que beta está na direção oposta de alfa, né? Nós temos aí uns sentidos opostos, então o elemento está sujeito a uma deformação por cisalhamento de gama x' y', que é igual a alfa menos beta. O alfa menos beta porque eles estão orientados, né, em direções opostas. Então, a partir daqui, eu vou escrever que a minha deformação por cisalhamento gama x' y' vai ser igual a alfa, né, que é menos εx menos εy, seno θ cosseno θ menos gama xy seno ao quadrado de θ, menos o beta, né, que eu posso reescrever aqui, εx menos εy seno θ cosseno θ menos gama xy cosseno ao quadrado de θ. Então aqui veja que invertendo esses dois sinais, a gente vai ter esse sinal de menos que vira mais, então vou ter que, em vez de menos εx, em vez de mais εy, menos εy, aqui esse sinal de menos é o sinal de menos da equação. E, simplificando, nós temos que gama x' y' é igual a menos 2 vezes εx menos εy seno θ cosseno θ mais gama xy cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Aqui você tem o sinal de menos, que vai ficar o seno. Esse menos com menos vai ficar mais, então cosseno ao quadrado de θ. E aqui nós temos a segunda equação de transformação, de deformação, que representa gama x' y' em função de εx, de εy, de gama xy e do ângulo θ. Considerando as igualdades trigonométricas, seno de 2θ igual a 2 vezes seno θ cosseno θ, seno ao quadrado de θ igual a 1 menos cosseno de 2θ sobre 2 e cosseno ao quadrado de θ igual a 1 mais cosseno de 2θ sobre 2, nós vamos reescrever as nossas equações de transformação de deformação. Está aqui a primeira reescrita. Substituindo, nós temos que εx' vai ser igual, onde tem cosseno ao quadrado θ. Eu vou colocar 1 mais cosseno de 2θ sobre 2, está aqui. Mais εy, onde tem seno ao quadrado θ. 1 menos cosseno de 2θ sobre 2, aqui. E mais gama xy, onde tem seno θ cosseno θ, eu vou dizer que é seno de 2θ, esse 2 eu passo para cá, dividido por 2. E, rearranjando os termos, né, multiplicando esse aqui por 1 e esse aqui por 1, eu vou ter que εx' é igual a εx mais εy sobre 2, multiplicando agora pelo segundo termo. E aqui pelo segundo termo nós temos mais εx menos εy sobre 2 vezes o cosseno de 2θ, mais gama xy sobre 2 seno de 2θ. E aqui sim nós temos a primeira equação de transformação, de deformação, representada por εx'. Veja que ela é bem semelhante à nossa equação de transformação de tensão sigma x'. O que é que tem de diferente aí? Olha, você tem que, aonde tinha sigma x', eu substituo por epsilon x'. Onde tinha sigma x, eu substituo por epsilon x. Onde tinha sigma y, eu substituo por epsilon y. E a diferença está aqui. Onde tinha tal xy, eu vou substituir por gama xy sobre 2. Isso explica lá na primeira transparência, quando a gente mostrou o gama xy sobre 2 lá nas nossas deformações por cisalhamento. Da mesma forma, com as mesmas igualdades trigonométricas, nós vamos substituí-las agora na segunda equação de transformação de deformação, que representa gama x' e y'. Então, o meu gama x' e y' vai ser igual a
Onde tem seno θ, cosseno θ, eu vou substituir por seno de 2θ sobre 2. Esse sobre 2 vai anular com esse 2, então eu vou ter o primeiro termo que vai ser igual a menos εx menos εy seno de 2θ. Mais gama xy, onde tem cosseno ao quadrado de θ, eu substituo aqui por essa expressão. Onde tem seno ao quadrado de θ, eu substituo por essa expressão. Então, agora vamos simplificar e nós chegamos à seguinte expressão. Primeiro termo, menos εx menos εy seno 2θ, mais gama xy cosseno de 2θ. Aqui você vai ter 1 meio menos 1 meio, que é 0. Então, eu vou ter aqui cosseno de 2θ sobre 2, menos cosseno de 2θ sobre 2, então fica mais. E eu vou ter que isso aqui, esse termo vai ser igual a cosseno de 2θ. E, portanto, nós temos aqui a nossa segunda equação de transformação de deformação. Que é igual a, se eu dividir todos os termos por 2, eu vou ter gama x' y' sobre 2 igual a menos εx menos εy sobre 2, seno de 2θ, mais gama xy sobre 2, cosseno de 2θ. Veja mais uma vez que onde tem εx, né, corresponde ao meu sigma x lá na equação de transformação de tensão, por cisalhamento. Onde tem sigma y aqui corresponde a εy. E onde a gente tem gama x' sobre 2 e gama x'y' sobre 2 corresponde à tensão de cisalhamento tal xy e tal x'y', portanto, a nossa analogamente aqui, a nossa equação de transformação, de deformação por cisalhamento. Muito bem. Então, veja mais uma vez, está aqui os nossos elementos, né? Eu tenho aqui o meu elementozinho, né, representado no eixo x', y', que está a um ângulo θ do meu eixo x. Então, em cima do eixo x', y', você tem um comprimento inicial dx', um alongamento εx' dx na direção x. Eu não estou representando aqui na direção y, mas você observa que na direção y você tem aqui um encurtamento, né? Ou seja, ele vai estar submetido à compressão. E quando você não tem o seu elemento, quando o seu elemento não sofre nenhuma distorção, né, como representado aqui ao lado, significa que essas são as deformações principais que a gente vai ver no próximo tópico. Você não tem cisalhamento, você tem, né, seja alongamento ou encurtamento nas direções x', y'. Nesse caso aqui, nós estamos representando a nossa deformação normal positiva em εx. Aqui ao lado, nós temos a representação nos eixos x', y' para um elemento que sofre apenas uma deformação por cisalhamento positiva gama xy, na representação que você tem gama x', y' sobre 2, gama x', y' sobre 2. Esse meu elemento aqui ele não está sofrendo deformação normal nem na direção x', nem na direção y', ele está sofrendo apenas uma deformação por cisalhamento positiva, porque ele está deformando no sentido aqui de conversão de sinal positivo para o cisalhamento, se a gente aplicasse aqui as nossas tensões de cisalhamento. E, se necessário for saber a terceira equação de transformação de deformação εy', basta a gente pegar, né, o meu ângulo θ, substituir por θ mais 90 na primeira equação de transformação de deformação de εx'. E aí a gente obtém o nosso y e y', visto que, né, os nossos eixos estão defasados, evidentemente, de 90 graus. Substituindo, né, θ mais 90 graus lá na equação de transformação de deformação x', a gente obtém a equação de transformação de deformação y', que vai ser igual a εx mais y' sobre 2. O segundo termo, a diferença vai ser só o sinal negativo, então vai ficar menos εx menos y' sobre 2 cosseno de 2θ. Da mesma forma, no terceiro termo,
a gente vai ter apenas o sinal de menos que difere. Então, menos gama xy sobre 2, seno de 2θ, de forma análoga também, como nós já representamos nas equações de transformação de tensão. E por fim, vamos falar um pouco sobre as deformações principais. Então, orientação do elemento, de modo que a sua deformação seja representada por deformações normais, sem deformação por cisalhamento, que a gente pode observar, por exemplo, nesse elemento, você tem apenas deformações normais, você tem um alongamento aqui na direção x', um encurtamento na direção y', e você não tem distorção, não tem deformação por cisalhamento, significa que esse elemento, ele está submetido a deformações principais. Então, para determinar essas equações todas, elas são determinadas exatamente da mesma forma que já fizemos no capítulo 9 para a transformação de tensão. Então, nós temos, mais uma vez, o nosso ângulo 2θp, o 2θp, o P, o índice P significando principal, então a tangente de 2θp é igual a gama xy sobre εx menos εy. A única diferença aqui para as tensões principais é que onde tem σx vai ser εx, onde tem σy vai ser εy, e onde tem tal xy vai ser gama xy sobre 2. Então, nós temos aqui a nossa equação de deformações principais, ε1, 2, que vai ser igual a εx mais εy sobre 2, mais ou menos raiz de εx menos εy sobre 2 ao quadrado, mais gama xy sobre 2 ao quadrado. A deformação por cisalhamento máximo no plano, da mesma forma, eu vou pegar a minha equação de transformação de deformação, gama x', y' sobre 2, derivar em relação ao meu ângulo θ igual a zero. Eu vou ter que a minha tangente de 2θc, esse índice C de cisalhamento vai ser igual a menos εx menos εy sobre gama xy. Vou ter que o meu gama máximo sobre 2, então veja bem, toda vida que a gente representa o gama, a gente está sempre dizendo que é sobre 2. Então, gama máximo sobre 2 vai ser, como a gente vai ver na sequência, o raio do círculo de Mohr, representado pela raiz de εx menos εy sobre 2 ao quadrado, mais gama xy sobre 2 ao quadrado. E o meu epsilon médio, de forma análoga às tensões, a minha deformação normal média vai ser εx mais εy sobre 2. Bom, finalizamos então a nossa primeira aula referente ao capítulo 10, que foi uma aula totalmente teórica. Teremos na sequência, nas próximas aulas, também a resolução de exercícios de forma mais prática. Muito obrigado.